Que Deus abençoe a todos. Olha, estamos aqui com uma presença muito especial nos estúdios do Voz da Libertação. Temos hoje a presença da evangelista Isabel Ferreira. Você sabe que a evangelista Isabel Ferreira tem uma larga experiência, uma longa experiência nas missões, principalmente no contexto do continente africano, onde ela, inclusive, já morou há alguns anos, não é? Então, queremos já chamar aqui para a conversa a nossa querida irmã evangelista Isabel Ferreira. Paz do Senhor Jesus, irmã Isabel, Deus Senhor, abençoe a pastor senhora. Júnior, Pai do Senhor, ouvintes do programa Voz da Seja Libertação. bem-vinda. Obrigada. E Deus abençoe. Queremos também agradecer a presença do esposo da evangelista Isabel Ferreira, que está aqui também, presbítero Átila. Deus abençoe pela sua presença. Olha, temos muitas perguntas quando se trata da evangelista Isabel Ferreira, pois, como eu disse, tem uma longa experiência na África. Mas eu gostaria de começar, irmã Isabel, perguntando para a senhora quais práticas culturais que te desafiaram no tocante à nossa fé e os princípios estabelecidos na palavra de Deus no desenvolvimento da sua missão no continente africano. Pastor Júnior, ouvintes do programa Voz da Libertação, irmãos internautas, eu acredito que, na verdade, não desafiou diretamente a mim, mas a ética moral da igreja. Em alguns países da África, existe eu vou dizer, um preconceito um pouco sobre a mulher quando ainda não tem filhos. E há uma grande preferência de casar-se com uma pessoa que já tenha filhos, na certeza que ela vai gerar, que ela vai ter filhos. Então, na maioria das vezes, em alguns lugares, você pegar um casal jovem e manter eles a pureza até o casamento se torna algo muito difícil. Porque em muitos países é aconselhado a relação íntima antes do casamento e é mais favorável uma moça casar grávida ou ela tendo já filhos do que uma moça pura. E já aconteceu eu conhecer pastores, né, e conviver com eles, de pastores que seguiram o casamento dentro ali dos preceitos que a igreja, que a palavra do Senhor nos orienta. E quando chegou a época de se casar, ele ficou 5 anos sem ter filhos. E isso é um desafio, né? Os brasileiros estudam, se programam, mexem na economia para depois ter filhos. E o africano não. Na sua maioria, eles já desejam aquilo até antes do casamento. E quando esse pastor se casou, os primeiros 5 anos do casamento dele foi um casamento muito conturbado, um casamento muito difícil, porque a esposa não gerava. E eles conversaram, a família da esposa com a família dele, se ele não queria ter uma segunda esposa. Meu Deus. Porque aquela mulher já não gerava. Hoje ele é pastor, mas na época ele não era pastor ainda. Ele não seguiu o conselho da família, ele não foi orientado por essa linha de pensamento, até pelo fato que ele estava embasado dentro da palavra, né? Que seria uma só carne. O homem deixará o seu pai, ou seja, o homem deixará a sua mãe e seu pai e unir-se à sua esposa. Ele não seguiu essa linha, Deus abriu o ventre, eles tiveram muitos filhos e estão lá servindo ao Senhor, e a família entendeu que não era o tempo que a família queria, mas o tempo de Deus dar filhos para eles. Outra coisa, irmã Isabel, que eu queria perguntar para a senhora é quais mitos, né, ou ideias equivocadas sobre a África? É um monte de mito. Quais desses mitos ou ideias equivocadas sobre a África você percebeu que muitos cristãos aqui do Brasil têm e não é bem assim quando chega lá? Primeiro, o econômico. Porque as pessoas, quando falam de África, acham que a África é um país. A África é um continente com 54 países. E pode-se dizer que a África do Sul é riquíssima. Tanto em diamante, Sim. petróleo, ouro, tem tudo. E geralmente, quando as pessoas vai abordar um irmão africano, um pastor africano, eles têm aquela pergunta, mas vocês comem arroz lá? Vocês comem feijão? Namíbia, Botsuana, Suazilândia, né? São países A Namíbia é ricos, né? considerada a Europa da África. Pois é. Então, assim, tem tudo. A gente tem que saber que existe pobreza em todos os lugares, inclusive aqui no nosso país, mas a gente tem que diferenciar que existe a África do Sul, a África do Norte, nós temos igreja, na sua maioria, dentro da África do Sul, e que essa questão da pobreza, ela é mundial, tem em todos os lugares. Então, nós que somos brasileiros e, às vezes, alguns irmãos que não têm muito entendimento nessa questão econômica, pode constranger um irmão africano. Então, essa questão econômica, a gente tem que ter muita responsabilidade
e ter cuidado para você não ferir uma pessoa, não magoar uma pessoa com esse tipo de pergunta. E o segundo é o espiritual, pastor. Porque as pessoas falam, Deus me livre de fazer missão em determinado continente, determinado país, porque lá tem mais demônios. Eu acredito que a ação espiritual, ela está, né, desde lá do Gênesis já tinha serpente que fazia de tudo para tirar a comunhão do homem com Deus. Mas a questão espiritual é mais sobre legalidade. Verdade. Na África, muitos países eles já levam essa questão espiritual como cultural. Então, o inimigo tem mais legalidade para atuar em todos os sentidos. Então, assim, há demônios na Ásia, na África, na Europa, nas Américas. E o que nós temos que entender é que aonde Deus te levar, por mais que tenha principados, potestades, por mais que tenham poderes espirituais da maldade, o Senhor vai te capacitar para aquilo. Então, assim, nós temos que desmistificar essa questão que a África é o lugar que tem mais demônios. Todos os lugares têm. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós, né, pastor? Se a irmã pudesse resumir a sua experiência missionária na África em uma palavra, qual seria e por quê? Salmos 100, verso 2. Servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com cântico. Porque é isso que a gente vê na África. Mesmo sendo tanta dificuldade financeira, tendo tanta dificuldade econômica, cultural, estrutural, ele serve ao Senhor com alegria. E assim, você pode ir para um culto da África assim, desanimado, cansado, abatido, você não vai conseguir voltar para casa da mesma forma. É coisa maravilhosa, porque quando eles começam a adorar o Senhor, quando eles começam a louvar ao Senhor, aquilo entra dentro da sua alma e você... Mas por que eu estou preocupado com isso? Por que eu estou tão ansioso com essa situação, sendo que essa vida é terrena, essa vida é passageira? E a palavra do Senhor diz também que aquele que me oferece sacrifício de louvor, esse me glorificará. Eu sei que muitos irmãos ali oferecem sacrifício de louvor, porque é um sacrifício, sabendo que vão voltar para casa, não vão ter o que eles precisam, vão andar 7 quilômetros, às vezes, para chegar na sua casa. Verdade. E eu acho tão interessante, pastor, que quando no domingo você está indo para a igreja, a caminho da igreja, você vê muitas pessoas levando cadeiras de plástico, cadeiras de madeira, cadeiras portátil, sabendo que vão chegar na igreja e não vai ter lugar para eles sentar. E o culto não é como o Brasil, uma horinha e meia de culto. O culto lá parece que não acaba nunca, né? Das 9 às 13 da tarde. E acabou o culto, eles ficam lá cantando. É impressionante. Ninguém fica olhando pro relógio, Verdade. Né? Na hora da oferta, vem todo mundo ofertar, mesmo não tendo quase nada. E eles vêm com alegria, né? Verdade, pastor. Um sorriso no rosto. Então, a palavra que a irmã resume seria alegria. Salmo 100, verso 2. Servir ao Senhor com alegria. Que bênção. Porque isso é uma coisa que vai impactar qualquer pessoa que chegar no continente africano, a alegria deles. E a disposição de servir, mesmo não tendo tantos recursos como a gente tem hoje aqui no Brasil e em outros países também. Mas, Abel, para concluir, qual o versículo bíblico mais fala com a irmã com respeito às missões, mas principalmente no contexto da África? Para mim é Romanos capítulo 10, verso 14. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? E como crerão naquele que nada se ouviu? Porque nós cremos na salvação de almas, que o Senhor vai levantar muitas pessoas para o reino dele, mas muitas pessoas estão distantes, pastor. E precisa alguém se disponibilizar, sair do seu conforto, da zona de conforto, sair daquela vida que ele está ali para romper com fronteiras, com dificuldades culturais e ir para outro lugar pregar a palavra. E o que compõe essa palavra, o que completa essa palavra, é quando o eunuco etíope tinha saído de Jerusalém, ele está voltando para a sua cidade, e ele está lendo um trecho de Isaías 53, e Filipe se aproxima daquele homem e pergunta para ele: entendes tu o que você está lendo? E ele disse: mas como eu vou entender se ninguém me explicar? Aleluia. E para quem não sabe, aquele homem era um africano, né, da Etiópia, e Filipe se aproxima dele, ensina para ele a palavra. Ele era um homem de alto escalão do governo, uma pessoa que tinha uma posição muito alta, estava lendo uma palavra, e o trecho que ele lia era Isaías 53, que o Senhor foi ferido pelas nossas transgressões, foi levado como ovelha ao matadouro, e ele não entendia, até que Filipe chegou
ensinou para ele, explicou para ele. Às vezes não é só pregar no púlpito, é sentar, explicar, ter paciência. E após ele pregar, ele ensinar para esse homem parou próximo ao rio e disse: mas o que me impede de ser batizado? E ele disse: nada. Desceram do carro, se batizaram ali na estrada mesmo e cumpriu aquela palavra: quem crer e for batizado será salvo. Glória a Deus. Então nós temos que sair e pregar a palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que se alguém ainda não ouviu a palavra, quando ouvir a palavra, o dono da palavra vai converter, vai transformar, vai libertar e vai restaurar. É o que Jesus disse: a seara é grande, poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Irmã Isabel, foi um prazer recebê-la aqui de novo no Voz da Libertação. Obrigado pela senhora, obrigado ao pastor Átila, que está conosco aqui também. Parabéns aí, que a senhora tenha uma boa hora, né? É Vitinho, né? Isaac Vitor, Vitinho. Isaac Vitor, estamos acompanhando. Aliás, todos estão acompanhando. Que bênção, que Deus abençoe vocês, que Deus continue usando vocês e que o Vitinho também já nasça um missionário, caso ele queira, né? Logicamente, seja feita a vontade do Senhor. Mas desejamos tudo de bom para a senhora. Obrigado uma vez mais, que Deus abençoe. Obrigado, pastor, que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, é um prazer. E com certeza o Vitor já está dentro dos propósitos de Deus aí. Deus abençoe, irmãos. Aí estamos.